Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Temos novidades importantes aí do nosso Coringão, renovação de contrato e o retorno de Duílio Monteiro Alves, né? Vamos explicar aí pro torcedor corintiano um pouco dessa situação. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, hoje temos o documentário, né, que o Corinthians produziu sobre a final do Campeonato Paulista, né, entre Corinthians e Palmeiras, hoje às 8 horas, né, então 8 da noite às 20 horas, né, para quem prefere assim também, teremos aí no canal da Corinthians TV, Bastidores da Loucura, a história da 31ª conquista do Paulistão. Tá? Então, recomendo aí que vocês assistam, né, por conta de ser uma produção do nosso Coringão, contando um pouco da história aí desse título e, obviamente, questões de bastidores são sempre interessantes, né, a gente vê um pouquinho ali do lado mais individual dos jogadores, de comissão e tudo mais, né, e até também a visão ali de dentro do campo, o que aconteceu na torcida e tudo mais, tá? Bom, seguindo com as novidades, amanhã temos já a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians e Vasco, 6h30, jogo na Neoquímica Arena, ingressos esgotados. Então, aí para o torcedor corintiano que buscaria assistir esse jogo, já não temos mais ingressos, né? A não ser que volte aí para o sistema, alguma coisa assim. Beleza. Mas, ontem, a gente falou tanto do jogo entre Corinthians e Huracan, que eu até esqueci de falar sobre o outro jogo do grupo, Racing e América de Cali, né? O jogo foi 3-1 para o América de Cali, fora de casa. O Racing, como a gente já vem acompanhando, já foi adversário do Corinthians recente, para ser ali o pior time do grupo. Só que vai ser só o terceiro jogo do Corinthians. A nossa próxima partida é fora de casa contra o América de Cali. A situação do grupo hoje é essa. América é o líder, porque venceu por 3-1. Huracan, segundo colocado, venceu por 2-1. Corinthians, o terceiro, com 0 pontos. E o Racing, o último colocado, com 0 pontos também. Então, a gente tem que pontuar contra o América de Cali para entrar na briga no grupo e aí fazer um bom jogo contra o Racing. Que aí a gente vem para o retorno com possibilidades de brigar pela classificação, tá? O Corinthians tem totais condições de classificar, mas precisa jogar bola, precisa pontuar, precisa vencer os jogos, tá? Então, só pra gente registrar aqui a questão do nosso grupo na Sul-Americana e tudo mais, tá? Como já falei também do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã teremos Corinthians e Vasco, e a rodada se encerra no domingo mesmo, né? E aí a outra rodada já no outro fim de semana, porque meio de semana tem Sul-Americana, é uma sequência aí bem insana, bem intensa mesmo do nosso Coringão, tá? Bom, novidades agora de renovações e tudo mais. Ontem o Corinthians oficializou, né, um empréstimo aí do Tales até o fim de 2025. Né? Então a gente estava nessa dúvida, chegou essa informação de que ele teria mais um ano de empréstimo com o Corinthians, né? Então seria até o meio de 2026, mas não, New York City liberou o empréstimo apenas até o fim do ano, nesse momento. Né, nesse momento, obviamente, chega no fim do ano, se existir o interesse do Tales, do Corinthians e do New York City, podemos ter uma prorrogação, mas nesse momento apenas o empréstimo aí do Tales até o fim do ano do Corinthians. Cara, pelo menos resolve o problema dessa temporada. Da gente começar o ano com um jogador, aí chega no meio do ano, o cara não tá mais aqui, aí tem que procurar outro jogador pro cara chegar, se adaptar, fazer isso, aquilo, tal. Ok. Tá, então, Tales fica até o fim do ano no Corinthians. Cara, eu acompanhei muitos comentários, né, de torcedores corintianos, principalmente, né, sobre a atuação do Tales no jogo de quarta-feira contra o Huracan, e eu também, né, comentei a atuação dele, que foi horrível. Horrível. Inclusive, acho que foi a pior atuação dele com a camisa do Corinthians. A pior. Só que aí já juntam torcedores
Ah, mas eu sempre falei que ele não prestava. Ah, mas eu sempre falei que ele era ruim. Ah, mas eu sei... Cara, o Thales Magno chegou ano passado, aí fez gol na estreia. No jogo contra o Bragantino, um empate muito importante pra gente. Depois fez outros gols importantes. O gol de cabeça contra o Flamengo no jogo que a gente venceu o Flamengo na Arena. Lembram? Ele entra no lugar do Héctor Hernandes, faz um gol de cabeça. Tivemos outros gols importantes, inclusive em Sul-Americana. Vira esse ano. O Corinthians teve a melhor campanha, né? Da fase de grupos do Paulistão. Quem foi o nosso artilheiro? Yuri e Thales Magno. Ah, mas foram gols na primeira fase do Paulistão. Concordo, mas foram gols. Outro jogador não fez, ele fez. E a maioria dos gols não foi... Ah, o Corinthians já estava ganhando por 2-0, ele fez o terceiro gol. Não, foram gols que ou abriram o placar ou tiraram o desempate ali, né? Ou empataram o jogo pro Corinthians. Gols importantes. Eu queria entender do torcedor qual atacante, então, que presta, né? Do banco. Era o Pedro Henrique? Era o Pedro Raul? Porque aí, de repente, né? O Pedro Raul virou o melhor atacante do mundo para alguns torcedores do Corinthians. O Pedro Raul teve mais oportunidades aqui do que o próprio Pedro Henrique, do que o próprio Héctor Hernandes, do que o Giovani, só que ele não aproveitou. Não adianta agora chegar, mas eu acho que o Pedro Raul deveria ter mais oportunidades. Não, ele teve muitas oportunidades aqui no Corinthians, tá? Muitas. Vocês lembram da época do Antônio Oliveira? O Pedro Raul era titular do Antônio Oliveira. O Yuri jogava aberto pela direita. A gente jogou diversos jogos com Wesley na esquerda, o atacante, Pedro Raul de centroavante e Yuri pela direita. Falar que o Pedro Raul não teve oportunidade chega a ser vergonhoso. Não dá pra gente, em um jogo... Ah, não, então esse daqui já não presta, esse daqui não... Calma, calma. Thales Magno é um jogador importante. É um jogador bom pra se ter no elenco. Como que no início do ano a gente falava? Hoje o Thales só não é titular porque a dupla titular já é Memphis e Yuri. E aí, de repente, não presta, não sabe fazer nada, eu sempre falei. É difícil, cara, é difícil. Tem torcedor que vê um jogo, pronto, isso daqui. Aí no outro jogo o cara vai bem, pronto, ele já é o melhor. Aí no outro jogo ele já é o pior. Aí não... Calma, cara, tem que ter uma linha de raciocínio pra analisar, né? Tá aí a foto aí do Thales com o Fabinho Soldado, né, Augusto Melo. Então o Thales Magno renovou o contrato até o fim do ano, tá? Sem novidades. E falando sobre outros jogadores do Corinthians, que estão aí negociando renovação e tal. Vamos lá. Thales foi o primeiro. O segundo é o senhor Matheus Bidu. Chegou a um acordo com a diretoria do Corinthians, né? Uma renovação aí por mais 3 temporadas. Um aumento salarial. Nessa renovação já vai dobrar o salário do Matheus Bidu, depois ele vai ter um aumento gradativo a cada ano. Agora, do Matheus Bidu, a gente já tem um escopo maior para analisar. Qual foi o último jogo bom do Matheus Bidu? O Thales, a gente está falando de um atacante que fez gols, que foi importante ainda em 2025. O Matheus Bidu, eu não lembro o último jogo bom dele. Talvez no ano passado. Esse ano é um cara que está devendo muito, muito, né? Até nos jogos que ele deu assistência, que ele fez gol, a gente criticou muito. O jogo, acho que foi contra a Portuguesa, né? Ele faz o gol, depois entrega um gol. Teve outra partida que ele fez algo parecido também. Eu acho que ele deu uma assistência e depois comprometeu na defesa. O forte dele era atacar, era ajudar o Corinthians no ataque. Hoje em dia, nem isso ele consegue. Tá errando tudo no ataque, né? Então, assim, 3 anos de contrato, eu acho muito. Se fosse uma renovação por mais um ano, por conta do planejamento, a gente acha que faz mais sentido, tal. Pô, ok. Mas 3 anos, cara. Enquanto isso, a diretoria não resolve a situação do Hugo. Outro lateral que não tem condições. A gente não tem ideia do que acontece com o Palácios.
porque o Corinthians não é transparente nessa situação. Zero transparência. É difícil entender, cara. É difícil entender. Segundo nome, na verdade o terceiro, né? Tales, Matheus Bidu, agora o terceiro nome, Gustavo Henrique. É outro jogador que tem contrato só até o fim do ano, e aí a diretoria demonstrou interesse em renovar o contrato, mas até o momento não conversou ainda com os empresários do Gustavo Henrique. Tá? Então a gente aguarda aí essas reuniões e tal, esse acerto para que o Corinthians oficialize a renovação de contrato, né, do senhor Gustavo Henrique. Quarto nome, Ângel Romero. Tem contrato até o fim do ano também. Esse daqui é uma situação um pouco mais complicada. Porque se dependesse do Corinthians, não teria renovado o contrato no fim do ano passado. O contrato foi renovado porque já tinha uma renovação automática no contrato. Né? Tinha uma cláusula. E aí chegou no fim do ano, a diretoria ficou meio assim, falou com o Romero, ele falou, não, ó, tem a renovação automática, eu quero renovar, ponto. E renovou, né? Então agora, não tem mais renovação automática, não tem nada. Chega no fim do ano, se o Corinthians não renovar o contrato do Romero, vai ficar livre no mercado e vai sair, tá? Então, é outro nome que a gente vem acompanhando. E por fim, é o Maicon, né? Na verdade, temos ainda dois nomes, tá? Mais dois nomes. O Maicon, que é um contrato de empréstimo, situação do Shakhtar aí, empréstimo até o fim do ano. Só dá para saber também chegando no segundo semestre, mais perto aí de se encerrar esse vínculo. E o Giovani, que tem contrato até o dia 31 de julho desse ano. Então chegou na metade do ano, Giovani estará de saída do Corinthians, caso não mude nada do caso dele, né? Caso não mude nada aí nessa tentativa de renovação. O Corinthians já fez diversas propostas, chegou no limite financeiro e falou, ó, o máximo que a gente vai oferecer para você hoje é isso. Se isso daqui não tá bom para você, muito obrigado, um abraço. O empresário dele bateu o pé e falou, não, a gente quer tal valor. O Corinthians falou, não vou pagar isso. A nossa oferta é X. Se X não tá bom, tchau e obrigado. E pelo que tudo indica, o Giovani realmente estará de saída da equipe do Corinthians no meio do ano. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, sobre a situação do Félix Torres, que a gente falou ontem e tudo mais, informações aí do Marco Belo e do Pedro Ramiro também, né? Conversaram com o pessoal da alta cúpula do Corinthians, que não existe nenhuma proposta oficial pelo zagueiro. Tá? Eu até comentei ontem sobre questão de janelas de transferências, de perder um jogador que, apesar das críticas, é o nosso zagueiro titular, né? Então você teria que trazer uma peça de reposição para um setor que o treinador já pediu contratação, mesmo com a presença do Félix, né? A frase foi, ruim com ele, pior sem ele. Então mesmo tendo o Félix, o Ramon Dias pediu a contratação de um zagueiro canhoto. E se sai o jogador que hoje é titular? A obrigação de compra aumenta. E a janela fechada. Então assim, cara, Félix Torres segue no Corinthians, né? Tem um contrato longo ainda e a gente vai acompanhando aí mais atualizações. Bom, agora sobre senhor Duílio Monteiro Alves. Difícil, né, cara? Duílio retorna para o Corinthians como conselheiro vitalício da nossa equipe. Vai fazer parte aí do conselho deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Duílio é ex-presidente do clube, né? Presidiu aí entre 2020, na verdade, de 2021 a 2023, né? O Estatuto do Corinthians prevê 100 sócios vitalícios, né? Então, 100 membros aí para o conselho vitalício. E o Corinthians tinha 99. Estava com 99 aí recentemente. Com isso, chamaram o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, pois está no estatuto, né? Pessoa que preside o Corinthians tem direito a se tornar conselheiro vitalício. O mesmo vai acontecer aí futuramente com Augusto Melo, por isso que o André Sanches é conselheiro vitalício. É o que eu sempre falo, cara.
Se você tá lá, pô, eu sou um membro vitalício do Corinthians, né? Sou um conselheiro vitalício. Eu faço parte do conselho deliberativo. Aí você olha pro lado, tá o Andrés, tá o Duílio. Eu teria vergonha, né? Eu particularmente teria vergonha. Mas o pessoal que tá lá parece que não tem essa mesma opinião. Eles jogam o jogo, tá tudo ali, ó. Conselheiro vitalício, Duílio, Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Tá todo mundo ali, tá? O Duílio é só mais um ali. É vergonhoso, tá? Mais uma vez, como corintiano, pensando, ó, como torcedor do clube e tudo mais, é vergonhoso. Mas é o estatuto do clube. Enquanto não tivermos mudanças no estatuto, não vai mudar nada, porque vai só trocando a cadeira ali, ó. Só trocando o nome. O jogo continua o mesmo, tá? Então, temos já, na verdade, né, o Duílio como conselheiro vitalício da equipe do Corinthians. Parabéns, cara. Parabéns a todos os envolvidos e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!